Aí, estamos aqui de volta, como prometido. Verdade? Eu disse que hoje estaríamos aqui para continuar a conversa que nós tivemos ontem. Qual é o seu objetivo aqui, né? Seu objetivo é descobrir como conectar o seu espírito ao Espírito de Deus novamente. Uma vez que a vida abundante que Deus tem para cada um de nós, ela só pode ser usufruída e acessada nessa comunhão com Deus, quando é restituído a ligação que foi rompida. Então eu poderia te responder de forma direta. Qual a resposta? O que fazer para se conectar ao Espírito? Seu Espírito ao Espírito de Deus. Mas eu prefiro ir no passo a passo. Por quê? Porque uma verdade, uma vez compreendida, uma vez tendo seus fundamentos estabelecidos, ela se torna firme, não é? Seu coração precisa ter convicção daquilo que você crê, daquilo que você acredita. Por quê? Porque a convicção é que vai gerar no seu coração certeza e fé de que aquela verdade não é apenas uma teoria, não é apenas uma informação que você adquiriu, mas é verdadeiramente uma verdade estabelecida por Deus. Ok? Então nós vamos caminhar aqui no passo a passo, tá? Por isso nós vamos começar onde? Lá no início, lá na criação, ok? Então eu vou te perguntar uma coisa. Você acha que Deus criou o homem por quê? Por que Deus criou o homem? Ele precisava do homem? Não é verdade? Deus não precisava do homem. E por que Deus não precisava do homem? Porque Deus é perfeito, não é verdade? Ele é perfeito, e perfeito quer dizer que ele é completo. Não possui nenhuma falta, nenhuma necessidade. Porque Deus é autossuficiente, autossustentador. Tudo que Deus precisa está nele mesmo. Nada externo a ele é necessário a ele. Ok? Por que é importante entender isso? Porque Deus não criou a gente. Não nos criou porque ele precisava, mas porque ele decidiu criar. Porque ele quis criar. Muitas vezes a gente pode fazer algo porque a gente precisa fazer. Porque aquilo nos traz um benefício, não é verdade? Mas não é verdade diante de Deus. Deus quis nos criar. Deus desejou nos criar. Nós não somos fruto do acaso. Nós não somos frutos de uma necessidade de alguém. Mas nós somos frutos da escolha de um Deus perfeito. E sendo Ele perfeito, a escolha de nos criar também foi perfeita. Eu sei que muitas vezes vivemos e questionamos. Por que Deus me fez? Não queria ter nascido. Mas olha, Deus é perfeito. E Ele não erra naquilo que faz. Se você nasceu, é porque Ele quis. E a vontade dele sempre é boa, perfeita e agradável. Certo? Então a primeira coisa é entender. Ele não te criou e não me criou. Ele não nos criou porque ele precisava, mas porque ele quis. Porque ele quis. Porque ele é tão pleno em tudo que é. Ele é tão abundante, superabundante, que ele resolveu compartilhar com você e comigo o seu caráter, a sua alegria, a sua felicidade, a sua satisfação. Ok? E como que Deus faz para criar esse homem? Ele cria um mundo, né? Nosso planeta, porque era necessário que o projeto de Deus, o projeto que Deus tinha para o homem, ele era necessário ter subsídios para que esse homem pudesse viver aqui. Então Deus cria um planeta que fosse sustentável, um planeta que fosse possível manter a vida deste homem. Deus então pega do barro, cria o corpo. Olha só que lindo. Deus cria o corpo do homem com suas próprias mãos. Se você observar toda a criação, Deus criou tudo com a sua palavra. Mas o homem, ele toca na terra e faz o corpo desse homem. E que mais que Deus faz? De dentro de si, Deus sopra o fôlego de Deus. A essência daquilo que estava em Deus sai, o Espírito sai e entra nesse barro. Percebe? A nossa essência, aquilo que somos, vem de dentro de Deus. A nossa identidade está em Deus. Sai então de Deus o Espírito e entra nesse corpo. E então é criado
é gerado a terceira parte que nós temos, que é a nossa alma. Quando o espírito conecta ao corpo, surge a alma. E o que é a alma? A alma é a sede das nossas emoções, dos nossos sentimentos e da nossa vontade. A alma é toda a expressão pessoal de cada um de nós. Cada um de nós possui uma alma diferente. Uma alma diferente. Cada um de nós possui uma alma que nos caracteriza, que nos identifica e que nos diferencia. Mas todos nós temos uma origem em Deus. A nossa identidade está lá. Somos criados e formados à imagem e semelhança do nosso Deus, do nosso Criador. Certo? E Deus, ao fazer este homem, Deus dá a este homem liberdade, que muitos não queriam, né? Já ouvi muitas pessoas falando que preferiam que Deus não tivesse dado liberdade. Porque algumas pessoas até dizem assim: olha, eu preferia não ter que escolher. Eu preferia que Deus escolhesse para mim. Mas Deus deu a liberdade. Porque Ele não queria que você fizesse nada à força. Não fosse forçado. Não fosse controlado. Né? Deus não queria que você tivesse um controle remoto, não. Deus não queria que você fizesse tudo debaixo do controle de alguém. Ou até debaixo do controle dele. Não. Deus deu a você e deu a mim liberdade. Por quê? Porque quem ama dá liberdade. Dentro do amor nós encontramos 3 pontos que eu identifico de forma assim muito forte. Aquele que ama dá liberdade, aquele que ama instrui e aquele que ama corrige. Nós vemos isso em Deus. Deus nos amou e nos deu liberdade. Mas Ele não nos deixou livre para escolher sem antes nos orientar. Não é verdade? Porque dar liberdade a alguém que não tem condições de escolher, nós deixamos esse alguém caminhar em direção ao erro. Mas Deus não fez isso. Deus orientou o homem. Deus deu direção a ele. Falou, não faça isso. Por que não faça? Por que não fazer? Deus havia dito ao homem, olha, de toda a árvore do jardim pode comer à vontade. Tudo é para o seu desfrute. É para você cuidar, é para você zelar, é para você desfrutar. Mas do bem e do mal, não coma essa árvore do conhecimento do bem e do mal. Não coma. Porque no dia que comeres, certamente morrerás. Deus não estava ameaçando o homem. Não era uma ameaça. Mas Deus sabia que uma vez que o homem desconsiderasse a instrução do seu Criador, ele iria incorrer no risco de errar, no risco de falhar, no risco de sofrer uma série de consequências que nós vamos ir à frente. Por isso Deus instrui. Olha, Deus não é o conhecedor do presente, passado e futuro? Todas as coisas não estão diante dos olhos de Deus? Então Deus sabe do futuro. Por isso Ele instrui. Quando Ele instrui, Ele não está querendo ser egoísta, Ele não está querendo te privar de nada, exatamente de nenhum prazer. O que Deus está querendo fazer com você e comigo é nos levar a experimentar a verdadeira liberdade. A liberdade de escolher e desfrutar de consequências benéficas, de consequências prazerosas, não apenas ao corpo, mas prazerosas à alma. Ok? Então, quando Deus avisa Adão e Eva daquilo que iria acontecer caso eles resolvessem comer do fruto, Deus estava instruindo, porque Ele amava. Mas nós sabemos o resultado, não é verdade? Nós sabemos que eles falham. Nós sabemos que Ele faz um uso inadequado da sua liberdade. Mas o incrível é que Deus não deixou de amar esse homem. Não rejeitou. Não rejeitou. Uma prova do seu amor é que Deus expulsa Adão e Eva do jardim. Você deve estar achando estranho, né? Expulsar do jardim é uma prova de amor? Sim, porque no jardim tinha uma árvore, a árvore da vida. A árvore da vida. E uma vez que Adão e Eva comessem da árvore da vida, eles seriam eternos. Mas já pecadores, eles estariam sendo eternamente pecadores. E eternamente pecadores não teriam mais a chance
a chance de terem comunhão novamente com Deus. Ok? Então o que Deus faz? Para que você não perca a chance de ter comunhão comigo, eu vou tirar você do jardim. Vou tirar você daqui. Então ele é afastado do jardim. Mas Deus não deixa de amar o homem. Não deixa. Por quê? Porque Deus, olha só, Deus não conhece o presente, o passado e o futuro. Deus já sabia que o homem iria errar. Deus já sabia que ele iria falhar. Mas Deus não desistiu. Não. Deus não desistiu do plano de criar você e a mim. Ele já sabia. Sabia sim. Sabia. E por isso, o que ele fez? Ele providenciou o meio para o qual nós possamos nos reconectar com ele. Certo? Deus fez isso. Deus criou o meio para que isso acontecesse. Mas antes de nós falarmos do meio, é necessário que a gente entenda quais as consequências. Quais as consequências do pecado ter entrado neste mundo. Primeira coisa é a ruptura, como eu disse. A ruptura do relacionamento que o homem tinha com Deus. Da conexão que o homem tinha com Deus por meio do Espírito. E uma vez que o Espírito está desconectado de Deus, ocorre uma afetação na sua alma, nas suas emoções, sentimentos e vontades. Lembra? E se as emoções, os seus sentimentos e as suas vontades estão corrompidas pelo pecado, o seu corpo vai sofrer. O seu corpo vai sofrer as consequências disso. Ok? Se você pensa, se você sente aquilo que não é bom, aquilo que não é adequado, se você experimenta daquilo que é errado, o seu corpo vai sentir o impacto de todas essas coisas. Como é que eu posso ter essa certeza? Como é que eu posso evidenciar essa corrupção que aconteceu no ser humano? Como é que nós podemos perceber isso? Olha, se você perceber uma criança, às vezes nós falamos que criança é inocente, sim. A criança é inocente em que aspecto? Ela não tem capacidade ainda de relacionar um fato à sua consequência. Então, o que a criança faz? Ela é inocente, porque ela não sabe do efeito das suas ações. Ela nem consegue fazer uma leitura ainda das coisas que acontecem no mundo. Não é verdade? Mas se você perceber, qual é a tendência de todo ser humano, incluindo a criança? Fazer aquilo que é errado. A criança faz isso. Como é que você percebe isso? Quando a criança começa a ter uma noção de algumas coisas, quando ela vai fazer algo errado, ela dá aquele rabinho de olho assim para o pai, vê se o pai não está observando, não é verdade? Vai lá e faz. E às vezes você fala, não faz, ela fica olhando. Você fala, não faz, ela fica olhando. Se você não reforçar aquilo, ela vai lá e vai fazer. Entende? Por quê? Porque existe uma inclinação no coração do ser humano a fazer aquilo que é errado, desde que o pecado entrou. E a própria ciência confirma isso. A neurociência vai dizer que o nosso cérebro possui um viés negativo. O que quer dizer? Que diante de uma escolha, a tendência dele é puxar, ela é inclinar para aquilo que é errado. Pense só comigo. Não é muito mais fácil fazer o que é errado do que aquilo que é certo? Não é muito mais fácil querer ficar na cama, não é? Dormindo até tarde, do que acordar cedo? Não é muito mais fácil a gente não estudar nada do que estudar? Não é muito mais fácil, não é muito mais cômodo ficar sentada no sofá do que pegar o útil para poder fazer, do que ler? Não é verdade? Nós sabemos disso, que é muito mais fácil a gente estagnar, a gente parar, do que produzir algo, porque exige esforço. A nossa natureza, ela inclina-se naturalmente para fazer aquilo que é errado. E até nas coisas boas, se você pensar, se você observar, até quando o homem faz coisas boas, a sua motivação, ela não é pura na sua essência. Ela não é. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente faz algo de bom, o homem que ainda não reconectou com Deus, quando ele faz algo de bom, ele está pensando em quem? Em si. Como assim pensando em si? Porque quando ele faz algo de bom, ele está falando assim, eu sei que fazer isso de bom traz um benefício a mim. Eu sei que fazer algo de bom traz um benefício ao outro. Foi isso que eu aprendi. Mas o ser humano nunca pensa por si. Ele nunca pensa, eu vou fazer algo de bom porque isso agrada ao meu Deus. Eu vou fazer aquilo que é certo, porque
porque essa é a vontade de Deus. Não é essa a nossa motivação. A nossa motivação sempre é obter vantagem. Sempre é ou conquistar uma coisa diante do outro, ou sentir uma emoção que seja prazerosa. Percebe isso? Porque a própria Bíblia vai nos dizer isso. Que nossos atos de justiça para Deus são como trapos imundos. Por quê? Porque a motivação não é verdadeira, não é pura, não é uma motivação correta diante de Deus. Então, tudo que viemos fazer, sem que primeiro tenha ocorrido essa conexão do homem com Deus, a motivação do nosso coração, ela continua sendo uma motivação egoísta, uma motivação limitada. Ok? E outra coisa que nós observamos, o efeito desse pecado, ele não apenas alcança a nós, não apenas limita nossa capacidade de escolher, porque a tendência nossa é escolher o que é errado, mas acontece algo que muitos podem não entender. Causa em nós uma inimizade entre nós e Deus. Mas você vai dizer assim, mas peraí, eu não sou inimigo de Deus. Nós não temos essa noção realmente. Nós não temos a noção, a consciência de que somos inimigos de Deus. Porque Deus não é nosso inimigo. Ele não é. Mas nós, a Bíblia diz que nós somos inimigos dele. E por que somos inimigos de Deus? Justamente por causa da corrupção do pecado que está no nosso coração. Lembra que eu falei que na nossa alma está as nossas vontades, sentimentos e as nossas emoções? Depois do pecado, a nossa inclinação, a nossa vontade não é a vontade de Deus. A nossa inclinação não é para as coisas de Deus. O nosso prazer não está nas coisas de Deus. Por isso que nós nos tornamos inimigos de Deus. Porque aquilo que Deus quer, que Deus deseja, não é a mesma coisa que nós queremos e que nós desejamos. Alguns ainda podem dizer, não, mas eu quero o bem do outro. Tudo bem, você pode querer. Mas o potencial que está em você por causa do pecado é o potencial de fazer as maiores atrocidades do mundo. Às vezes nós vemos pessoas cometendo vários crimes aí, atrocidades que nos espantam. Mas você sabe, o que nos diferencia dessas pessoas talvez sejam as coisas que nós aprendemos quando era pequeno. Nós éramos crianças. Talvez foi aquilo que nossos pais ensinaram. Porque dentro do nosso coração, do coração de qualquer ser humano, possui o mesmo potencial de fazer atrocidades. Isso é tanto verdade que o filho do primeiro casal, lembra? Caim, Abel e Caim. Caim matou Abel. Percebe isso? O coração do ser humano é corrupto. O coração do ser humano é falho. O coração do ser humano é inclinado àquilo que é mal. Até quando quer fazer o bem, acaba fazendo mal. Lembra que Paulo disse isso? Maldito o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Porque querendo eu fazer o bem, acabo fazendo mal. Por que isso? Por causa do pecado. Paulo ainda vai dizer, se eu não me engano, na carta aos Hebreus, na carta aos Romanos, quer dizer, Paulo vai dizer o seguinte, fala assim, olha, o pecado é tão maligno, o pecado é tão ruim, sabe o que ele faz? Diante da lei de Deus que me diz, não faça isso, não faça aquilo outro, o que o pecado faz comigo? Ele desperta em mim o desejo por fazer aquilo que é errado, quer fazer o que é o mal. Você já percebeu que quando alguém vira para você e diz assim, não faça isso, é nesse momento que você sente vontade de fazer? Imagina só agora, alguém te entrega um envelope dobrado e fala, ó, não abra, estou te entregando isso, mas não abra. O que vai surgir no seu coração? Desejo para abrir, desejo para saber o que está ali. Pode ser que não seja nada, mas você será impactada pelo não. O não faça desperta em você o pecado. Entende como é que o pecado é maligno? O pecado é terrível? O pecado que é em nós, ele se aproveita até das coisas que são boas para gerar em nós morte. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado gera morte. E uma outra coisa que nós vamos ver à frente. O pecado é
tão maligno que a única forma de resolver esse problema é com a morte. Alguém precisa morrer para que o pecado seja resolvido, o problema do pecado. Entende? O que nós temos de mais precioso? A vida. A vida. Mas é necessário perder a vida para poder ganhá-la. É necessário perder para poder ganhar. Por causa de quê? Por causa do pecado. Deus sabia, hein? Lembra? Deus sabia do desastre que seria o pecado. De quão ruim ele seria. Por isso Deus avisou Adão e Eva: não coma do fruto dessa árvore. Mas escolheram comer. Deus sabia disso. Mas Deus, tinha um plano. E o plano de Deus não foi frustrado. Não foi frustrado. O plano de Deus vai ser cumprido, vai ser concretizado. Mas primeiro é necessário que você, que eu, que o ser humano entenda a sua condição. Por que é preciso a gente compreender a nossa condição? Por que é necessário a gente compreender a malignidade do pecado? Por quê? Só vai a um hospital quem sabe que está doente. Não é verdade? Só procura a solução quem reconhece que está com um problema e que não tem em si a própria solução. Entende isso? O que Deus precisava fazer? Mostrar ao homem o quanto ele precisava desta solução que Deus daria. Qual era o seu estado? Qual era a sua condição?